Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão de invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se veste filho de Deus e se segue irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do desrespeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Que assim seja. Lição 142. Revides. Na verdade é que já realmente uma falta entre vós tendes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios 6:7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Há esse movimento, através do desregramento mental e da conversação insúrdina, em lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da aminosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte refere à atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costuma esclarecer que servem à verdade, porque o motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide. Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz e os crentes do Evangelho se aprendessem a calar por falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sente venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Que assim seja. Lição 143. Não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal qual atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais.
Através de contos simples, a conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Que assim seja. Lição 144. Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Jesus, Lucas 22:12. Aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo de aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda a cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá, ornamentando-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que está refrontado, além da morte do corpo. Se isso ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno, certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Ergueu-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com a bagadelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dar-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possuiu. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Que assim seja. Lição 145. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Paulo, 2ª Epístola a Timóteo 2,15. Desde tempos imemoráveis, idealizaram as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência interna em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada que refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o sugo da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos deconderativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Que assim seja. Lição 146. Seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios 4,15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores envenderam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto,
Oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição ilimitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante o imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos oferece de útil e belo para a eternidade, com Cristo, mas não conseguiremos a realização, sem transformarmos diariamente pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Que assim seja. Lição 47. Não é só. Mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3:8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma de personalidade, desde que os princípios da fé se desliguem de certos bens materiais. O homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovação no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade de verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor de beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em seu despojando alguém de algum patrimônio material, o benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos evolutórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais enfileiramos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer que não somos. Que assim seja. Lição 148. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Mateus 9:37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acambunhadas e olhos súplices de penosos abatimento. Então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem operados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprenderam a ser também bons ceifeiros. Que assim seja. Lição 149. Creia em vão, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tem anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 15:9. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida.
Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de uma utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, não no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar a si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Que assim seja. Lição 150 é o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, João 16, 27. E ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação, que hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém da fraternidade de fé, não ouvides a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros no Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em muitas seções numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, eles não devem ser categorizados à conta de fetiches e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore impassível, mas o companheiro é nosso próximo de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores direitos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Concebemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno e a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Que assim seja.